Agora deixa eu te falar uma coisa que o João só entendeu depois de muito tempo. E que, se alguém tivesse dito para ele antes, talvez tivesse mudado tudo muito mais rápido. O problema nunca foi o dinheiro. O problema era a forma como ele pensava sobre o dinheiro. Durante muito tempo, João acreditou que dinheiro resolvia tudo. Se ganhasse mais, estaria melhor. Se tivesse mais, teria liberdade. Se acumulasse mais coisas, teria mais segurança. Mas o que ele não percebia é que, quanto mais ele seguia essa lógica, mais ele se prendia. Porque dinheiro sem consciência vira responsabilidade. Dinheiro sem direção vira peso. E dinheiro sem inteligência desaparece. João começou a perceber que não era sobre quanto entrava na conta. Era sobre o que ele fazia depois que o dinheiro chegava. E isso muda completamente o jogo. Porque agora o foco deixa de ser ganhar e passa a ser construir. E construir exige algo que a maioria das pessoas evita: paciência. João queria resultado rápido, queria sentir mudança, queria ver evolução. Mas riqueza não funciona assim. Riqueza é silenciosa. Ela cresce no tempo. E muitas vezes você não percebe no início. E isso é frustrante, porque você está acostumado com recompensa imediata. Trabalha para receber. Gasta para sentir prazer. Tudo rápido. Mas quando você começa a construir, o retorno não vem na mesma velocidade. E é aí que muita gente desiste, porque não vê resultado. Mas João não desistiu. E não porque ele era mais forte, mas porque ele já estava cansado de recomeçar. Cansado de ver o dinheiro ir embora. Cansado de sentir que nunca saía do lugar. Então ele decidiu confiar no processo. E isso fez toda a diferença. Ele começou a repetir pequenas ações. Guardar um pouco, investir um pouco, evitar desperdícios, pensar no longo prazo. Nada extraordinário, mas consistente. E consistência vence intensidade. Essa é outra coisa que João aprendeu. Não é o quanto você faz em um dia. É o que você faz todos os dias, porque é isso que constrói. E aos poucos, ele começou a ver mudança. Não de forma explosiva, mas sólida. O dinheiro começou a ficar. E mais do que isso, começou a trabalhar para ele. E essa é a virada. Quando o dinheiro começa a trabalhar para você, você começa a sair do ciclo. Porque agora sua vida não depende só do seu esforço. Ela começa a se sustentar. E isso traz algo que João nunca tinha sentido antes: tranquilidade. Não aquela tranquilidade ilusória de agora eu tenho dinheiro, mas aquela tranquilidade real de agora eu tenho controle. E controle muda tudo. Porque quem tem controle não entra em desespero. Não toma decisões impulsivas. Não se perde. E isso protege o crescimento. João começou a perceber que liberdade não é parar de trabalhar. É não ser obrigado a trabalhar. É escolher. É ter opção. E isso é completamente diferente. Antes, ele trabalhava porque precisava. Agora, ele trabalhava porque fazia sentido. E isso muda a relação com a vida. Muda a forma como você enxerga o tempo. Muda a forma como você toma decisões. Muda tudo. Mas talvez a maior mudança tenha sido interna. João deixou de viver no automático. Deixou de seguir o padrão. Deixou de fazer o que todo mundo faz sem questionar. E começou a pensar. E pensar é perigoso, porque muda tudo. Porque quando você começa a pensar, você começa a perceber coisas que antes ignorava. Começa a questionar escolhas. Começa a enxergar padrões. E, principalmente, começa a assumir responsabilidade. E isso é libertador. Porque enquanto você culpa o mundo, você não muda nada.
Mas quando você assume, você ganha poder. Poder de mudar. Poder de escolher diferente. Poder de construir uma vida diferente. E foi exatamente isso que João fez. Ele não ficou rico da noite para o dia. Mas ele saiu do ciclo. E isso vale mais do que qualquer dinheiro rápido. Porque quem sai do ciclo não volta mais. Porque agora entende. E entendimento é algo que ninguém tira de você. Hoje, João ainda lembra de como era antes. Da correria, da pressão, da sensação de nunca chegar. E isso serve como lembrete. Não para ter medo, mas para nunca mais voltar. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Talvez esteja sentindo que está fazendo tudo certo, mas nada muda. Talvez esteja cansado, mas não sabe o porquê. Talvez esteja correndo, sem saber para onde. E se esse for o caso, talvez a Agora deixa eu te falar uma coisa que o João só entendeu depois de muito tempo. E que, se alguém tivesse dito para ele antes, talvez tivesse mudado tudo muito mais rápido. O problema nunca foi o dinheiro. O problema era a forma como ele pensava sobre o dinheiro. Durante muito tempo, João acreditou que dinheiro resolvia tudo. Se ganhasse mais, estaria melhor. Se tivesse mais, teria liberdade. Se acumulasse mais coisas, teria mais segurança. Mas o que ele não percebia é que, quanto mais ele seguia essa lógica, mais ele se prendia. Porque dinheiro sem consciência vira responsabilidade. Dinheiro sem direção vira peso. E dinheiro sem inteligência desaparece. João começou a perceber que não era sobre quanto entrava na conta. Era sobre o que ele fazia depois que o dinheiro chegava. E isso muda completamente o jogo. Porque agora o foco deixa de ser ganhar e passa a ser construir. E construir exige algo que a maioria das pessoas evita: paciência. João queria resultado rápido, queria sentir mudança, queria ver evolução. Mas riqueza não funciona assim. Riqueza é silenciosa. Ela cresce no tempo. E muitas vezes você não percebe no início. E isso é frustrante. Porque você está acostumado com recompensa imediata. Trabalha, recebe, gasta, sente prazer, tudo rápido. Mas quando você começa a construir, o retorno não vem na mesma velocidade. E é aí que muita gente desiste. Porque não vê resultado. Mas João não desistiu. Não porque ele era mais forte, mas porque estava cansado de recomeçar. Cansado de ver o dinheiro ir embora. Cansado de sentir que nunca saía do lugar. Então ele decidiu confiar no processo. E isso fez toda a diferença. Ele começou a repetir pequenas ações, guardar um pouco, investir um pouco, evitar desperdícios, pensar no longo prazo. Nada extraordinário, mas consistente. E consistência vence intensidade. Não é o quanto você faz em um dia. É o que você faz todos os dias. Porque é isso que constrói. E aos poucos ele começou a ver mudança. Não de forma explosiva, mas sólida. O dinheiro começou a ficar. E mais do que isso, começou a trabalhar para ele. E essa é a virada. Quando o dinheiro começa a trabalhar para você, você começa a sair do ciclo. Porque agora sua vida não depende só do seu esforço. Ela começa a se sustentar. E isso traz algo que João nunca tinha sentido antes. Tranquilidade e controle muda tudo. Porque quem tem controle não entra em desespero, não toma decisões impulsivas, não se perde. E isso protege o crescimento. João começou a perceber que liberdade não é parar de trabalhar. É não ser obrigado a trabalhar. É escolher. É ter opção. E isso é completamente diferente. Antes, ele trabalhava porque precisava. Agora, ele trabalhava porque fazia sentido. E isso muda a relação com a vida. Muda a forma como você enxerga o tempo. Muda a forma como você toma decisões. Muda tudo. Mas talvez a maior mudança tenha sido interna. João deixou de viver no automático. Deixou de seguir o padrão. Deixou de fazer o que todo mundo faz sem questionar. E começou a pensar. E pensar muda tudo.
Porque quando você começa a pensar, você começa a perceber coisas que antes ignorava, começa a questionar escolhas, começa a enxergar padrões e, principalmente, começa a assumir responsabilidade. E isso é libertador. Porque enquanto você culpa o mundo, você não muda nada. Mas quando você assume, você ganha poder. Poder de mudar. Poder de escolher diferente. Poder de construir uma vida diferente. E foi exatamente isso que João fez. Ele não ficou rico da noite para o dia, mas ele saiu do ciclo. E isso vale mais do que qualquer dinheiro rápido. Porque quem sai do ciclo não volta mais. Porque agora entende. E entendimento é algo que ninguém tira de você. Hoje João ainda lembra de como era antes, da correria, da pressão, da sensação de nunca chegar. E isso serve como lembrete. Não para ter medo, mas para nunca mais voltar. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Talvez esteja fazendo tudo certo, mas nada muda. Talvez esteja cansado, mas não sabe por quê. Talvez esteja correndo, sem saber para onde. E se esse for o caso, talvez a resposta não seja correr mais. Talvez seja parar. Parar para entender, parar para enxergar, parar para mudar a direção. Porque o ciclo invisível só prende quem não vê. Mas a partir do momento que você enxerga, ele perde força. E a partir do momento que você age, ele quebra. João fez isso. E foi isso que mudou a vida dele. Não foi sorte, não foi dinheiro, foi decisão. E essa decisão está disponível para você também. A única diferença é se você vai continuar correndo ou se vai decidir sair do ciclo. Porque no final, não é sobre dinheiro, é sobre liberdade. E liberdade começa na forma como você pensa. E se você chegou até aqui, talvez seja porque já está pronto para mudar. Agora a pergunta é simples. Você vai continuar como está ou vai começar a construir algo diferente?